Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria. Uma vez mais, o Senhor me dá o privilégio de estar falando das Sagradas Escrituras, de estar falando desse Deus maravilhoso. Um Deus ao qual, obrigado Josi, tem feito grandes coisas pela minha e pela sua vida, amém? As crianças podem estar indo para a salinha, para o culto Kids, em nome de Jesus. Vamos lá, criançada, vamos adorar a Deus lá, em nome de Jesus. E aqui, eu e você, vamos adorando também em nome de Jesus, amém? Esther, capítulo 4, verso 13. Abra comigo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Esther, capítulo 4, verso 13. Vai dizer assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha até aqui. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Deus, pela oportunidade que me deste, ó Deus, de estar aqui neste altar, Deus, de estar falando, ó Pai, das tuas maravilhas, ó Pai, através da tua palavra, através das suas escrituras, através, ó Pai, dos teus ensinamentos. Obrigado, Deus, por trazer-me até aqui. Obrigado por trazer cada um, ó Pai, até aqui. Creio, Deus, que o Senhor há de usar a minha vida para falar com cada um, Pai. Em nome de Jesus, estou aqui, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Eis aqui a minha vida, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Se pudesse dar um título a esse episódio, a essa carta, a essa história maravilhosa, daria um título de A Obediência Leva à Honra. Repita comigo: a obediência leva à honra. Mais uma vez, a obediência leva à honra. Queridos, esse livro vai relatar uma das mais lindas histórias da palavra do Senhor. Esse livro vai relatar sobre uma mulher ao qual é considerada como uma heroína da fé na vida do povo judeu, que se encontrava ali no reinado de Pérsia. Reinado esse feito por o rei Xerxes naquela época, um rei muito poderoso, um rei que não apenas reinava ali na Pérsia, mas reinava por toda a redondeza. Nós vamos encontrar neste livro de Esther, no capítulo 1, no capítulo 2, o poderio desse rei, um rei totalmente poderoso. E esse povo se encontrava ali, ao redor do reinado desse rei. Mesmo aquele povo sido trazido escravo, mas com o tempo eles vão tendo liberdade e vão vivendo de forma liberta naquele lugar, livre naquele lugar. E então a palavra do Senhor vai nos mostrar que esse rei resolve então dar uma festa. O poder desse rei era tão grande, tão imenso, que a festa dura mais de uma semana. E queridos, esse povo estava ali nas redondezas daquele lugar, porque eles chegaram ali e para voltar para a sua terra natal,
a história vai relatar que havia perigos para que se eles tomassem a decisão de voltar para a sua terra, havia perigos. Eles enfrentariam muitas coisas até chegar de volta à sua terra. E é por isso que esse povo resolve então acampar ali naquele lugar. E aqui eu já entendo e aprendo algo com o Senhor. Não é porque você está no lugar que você está que o Senhor não pode te honrar e te abençoar. Apenas permaneça no lugar que você está, porque é aí mesmo que o Senhor vai honrar a tua vida. É aí mesmo onde você está que o Senhor vai bradar do céu e vai fazer com que você receba a sua vitória. Não é necessário que você volte para aquele lugar. Apenas se mantenha onde você está hoje, porque o Senhor é capaz de mudar cativeiro e transformar a maldição em bênção em nome de Jesus na sua vida. E esse povo estava ali, vivendo, tranquilos, alegres até. E esse rei resolve então fazer essa festa. Resolve então chamar todos os chefes, os reis da redondeza para essa festa. E a palavra vai dizer que essa festa dura mais de uma semana. Quão grande era o poder desse rei. E ali ele reunido com aqueles reis, todos vendo o seu imenso poder, a sua imensa riqueza, mesa farta, coisas da melhor qualidade que podia ter naquela época. E ele esboçando e mostrando tamanha sua riqueza. E a palavra vai nos dizer que esse rei, além de ter um imenso poder, ele tinha também uma esposa muito linda, que no mesmo tempo que ele estava fazendo essa festa, dando esse banquete, sua esposa também dava um banquete do outro lado do palácio. E a palavra de Deus diz que essa mulher, Esther, ela era órfã desde sua infância. A palavra não vai dizer qual o motivo da morte de seus pais, mas ela era órfã. Mas mesmo na sua infância, perdendo os seus pais, o Senhor jamais deixou de cuidar dela. O Senhor jamais deixou de orientar ela. E ela sempre foi orientada pela voz de um homem chamado Mardoqueu, ou em outra tradução, Mordecai, que era seu primo. E ela é orientada por esse homem. Ela é criada por esse homem, Flávio. E ali, com o passar dos anos, Mordecai vai ensinando, vai instruindo essa mulher qual a maneira de agradar a Deus, qual a maneira de uma mulher se portar no seu dia a dia. E queridos, por mais que de repente você possa ter sido também órfão na sua infância, ou é órfão hoje, o Senhor jamais se esquece de um filho teu. O Senhor jamais abandona um filho teu. Assim foi na vida dessa mulher. Ela perde seus pais, mas Deus jamais perde ela de vista. Deus não perde você de vista. Deus está te vendo, queridos. Deus está contemplando a sua vida. Ele não te abandona. Ele jamais te abandonará.
assim como ele não abandonou Esther. E Esther, então, é criada pelo seu primo. E a palavra vai dizer que no momento desse banquete, no momento da festa, um daqueles reis que estavam reunidos com o rei Xerxes, ainda fala assim para ele: mas ainda existe uma maneira de você demonstrar tamanho poderio seu. Traz até todos a sua esposa, que é tão bela, para que de fato se concretize o tamanho do seu poder, para que todos vejam que você de fato é um rei poderoso. Pois bem, o rei fala: mande chamar a minha esposa até aqui, quero que todos vejam quão bela ela é. E isso, aqueles homens ordenados pelo rei vai até a rainha, chamá-la até a presença do rei. A rainha Vasti olha para aqueles homens e fala assim: eu não vou não. Não vou. Pode dizer para o rei que eu não vou. Eu não quero ir. Eu vou ficar por aqui. E aqueles homens voltam com essa notícia para o rei. E o rei, após vários dias de festa, embriagado, recebe aquela notícia. E a palavra diz que ele fica enfurecido por causa do não da rainha, por causa do não de sua esposa Vasti. E aqui eu já começo a ver a mão de Deus, e começo a ver a exaltação na vida de Esther, porque através do não de uma rainha, começa a acontecer o sim na vida de Esther. Porque através do não dessa rainha, o rei, juntamente com seus oficiais, decretam, diante dessa atitude dela, que ela vá presa. E ali eles estabelecem uma lei, porque aqueles oficiais chegam até o rei, Neto, e falam assim: se você deixar tal coisa acontecer, os homens vão começar a perder o poder sobre suas mulheres. Então, não podemos deixar que isso aconteça. É necessário que você tome uma atitude. E então, a atitude do rei é mandar prender a rainha, para que todos vejam que uma mulher deveria sim obedecer ao seu esposo. E então o rei fica sem uma rainha. E a rainha então, que um dos oficiais dá ideia a esse rei de convocar, de chamar todas as virgens da redondeza de seu reinado, para que ele pudesse escolher uma nova rainha. E assim acontece. Os oficiais vão até a redondeza daquele reinado persa e começam a trazer as jovens virgens, para que pudesse passar por um período de tratamento, por um período de beleza. E não é apenas 1 mês, 2 meses ou 3 meses, não. É mais de 1 ano, querido, que essas mulheres são preparadas para se apresentar diante do rei, pastor. E assim acontece. Esther, por ser uma linda mulher, por ser virgem, ela também é trazida para este lugar, para que pudesse se apresentar diante do rei. E a palavra vai dizer que ela era muito bela. E dentro
dentro do governo desse rei, havia um homem chamado Amã. Homem esse que eu e você vamos ver no decorrer da história, que se levanta contra o povo judeu, que não engole o povo judeu, que não consegue engolir principalmente Mordecai. Porque com o tempo, esse homem, ele é colocado pelo rei numa posição mais alta que qualquer outra pessoa poderia chegar depois do rei. E então esse homem, ele é levantado pelo rei, e ele começa a se aproveitar desse poder, e começa a se levantar de maneira poderosa contra os judeus. E a palavra vai nos dizer que Amã, ele era ambicioso por poder. Ele queria muito alcançar tal posição, e ele alcança essa posição. Porém, Mordecai nunca baixa a cabeça para ele. Pela posição que Amã estava, por onde ele passasse, as pessoas tinham que baixar, se ajoelhar e reverenciar. Porém, Mordecai jamais se ajoelha ou se prostra para ele. Isso vai fazendo com que gere uma fúria ainda mais no coração deste homem. Uma fúria tal que ele decide então fazer um decreto. Decide então se levantar de fato contra os judeus. Chegando até o rei e falando para o rei que era necessário matar os judeus. Era necessário aniquilar os judeus. Mas Amã não sabia quem era o Deus dos judeus. Amã não tinha consciência que o general de guerra era o Deus dos judeus. Amã não sabia que os judeus era governado pelo rei dos reis. Amã não sabia que os judeus tinha um rei acima ainda de qualquer outro rei naquela terra, acima de qualquer outro rei. Até nos dias de hoje, querido, podem se levantar contra você, podem se levantar contra a sua casa, mas o Senhor ainda está no controle de tudo. O Senhor não perde o controle, Ele está reinando, Ele está te vendo, e Ele conduz os seus passos aqui nessa terra. Ele acha que por estar governando, por estar numa posição colocada pelo homem, ele pode fazer o que quer. Ele pode sim fazer o que ele quer, mas quando ele mexe com o povo de Deus, ele não faz o que quer. Porque, querido, o guarda de Israel, ele está nos vigiando 24 horas. E ele se levanta contra aqueles que se levantam contra a minha e a sua vida. Não se preocupa não, não coloca a sua mão não. Deixa que o Senhor faz por você. Deixa que o Senhor trabalha por você. E é isso que vai acontecer, querido. No meio do percurso de nossas vidas, vai haver levantes. Vai haver pessoas que se levantarão contra as nossas vidas. Mas essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, porque a palavra do Senhor vai dizer que a minha e a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra as regiões celestiais, é contra o inimigo que você tem que lutar. Essa pessoa está apenas sendo usada. Ore por ela, entregue na mão do Senhor, porque Ele vai agir em seu favor em nome de Jesus. E eu tenho certeza que essa pessoa ainda estará com você glorificando a Deus, no nome de Jesus. Vai haver levante sim, mas o Senhor segura na minha e na tua mão.
e nos ajuda a prosseguir, queridos. Porém, a gente vai ver, queridos, que Mardoqueu se mantém posicionado, que Mardoqueu se mantém firme no propósito de adoração ao único rei, de adoração apenas a Deus. O único Deus que eu me curvo, o único rei que eu me curvo é o Rei dos Reis, é o meu Deus. Para nenhum outro rei, para nenhum outro governante eu me prostro. Hoje vemos muitas pessoas, vemos muitas igrejas se prostrando a governantes, a governadores, querendo o seu poder aquisitivo. Não, querido, eu e você somos filhos do dono do ouro e da prata. Não precisamos do homem para nos abençoar. O Senhor, Ele nos abençoa. Eu e você precisamos entender o tamanho do poder do nosso Deus. Já parou para pensar nisso? Ele criou tudo, tudo foi feito por Ele, tudo pertence a Ele. Nós não precisamos nos render a homem algum. Nós precisamos nos render a Cristo, a Jesus, querido. Renda-se a Jesus, não se preocupe com o homem, se preocupe apenas com Cristo, porque Ele é quem faz na sua vida, é Ele quem faz da minha vida, em nome de Jesus. E no capítulo 4, vai dizer então, queridos, que acontece esse episódio de o governador Amã fazer esse decreto de aniquilação dos judeus. E Mardoqueu fica sabendo disso. E no momento em que ele fica sabendo disso, ele rasga suas vestes e se veste de pano de saco. É uma maneira que os judeus, o povo de Deus, tinha de demonstrar a sua angústia. E assim acontece. Mardoqueu rasga suas vestes, se veste de pano de saco. E todos os judeus, todo o povo judeu, amargurado, sem saber o que fazer. E agora o que será de nós? Não tinha esperança, Mike. Não havia esperança mais para esse povo. Eles iriam ser aniquilados. Eles não tinham poder para fazer nada. Apenas obedecer àquela lei, Wesley, e ser extraído da terra. Mas a palavra de Deus, a história, vai relatar que Esther fica sabendo do que estava acontecendo. Esther, junto com outras virgens, como eu disse, foi trazida até a presença do rei. Passaram todas diante do rei. Mas no momento em que Esther chega perante ele, ele olha para ela e no mesmo instante, é essa daí que vai ser a minha nova rainha. É essa que eu quero ao meu lado. E Esther então se torna rainha. E no momento em que tudo isso acontece, Esther já está na sua posição de rainha. Lembre comigo, queridos, uma órfã, uma pessoa que não tinha nada, uma mulher que tinha apenas o seu primo, se torna rainha. É assim que Deus faz. Do nada Ele te coloca no tudo. Do chão Ele te coloca no posto mais alto da excelência que um homem pode chegar e que uma mulher pode chegar. E ela se torna rainha.
ela já está na posição de rainha. E o decreto é feito por Amã. O povo sem saber o que fazer, vestidos de pano de saco. A rainha fica sabendo do que acontece, do que estava acontecendo. E ela se entristece. E manda alguns dos seus subordinados ir até Mordecai. Leve essas roupas para Mordecai, para que ele possa vir até mim. Porque diante do que estava acontecendo e diante das vestimentas de Mordecai, ele não poderia entrar no reino, ele não poderia entrar no palácio. Então Esther manda levar as roupas para ele, mas ele se recusa. Ele fala: não, eu não quero. Angustiado, chorando, sem saber o que fazer. E ali ele começa a conversar com a rainha. E ali ele começa a trocar cartas com a rainha. E a rainha então fica sabendo do que estava acontecendo. E aí a gente vai se deparar com esse episódio ao qual a gente leu. É um dos momentos finais ao qual os dois se falam. Porque a rainha Esther, Mordecai pede para ela ir até o rei para falar com ele em favor do povo, a favor do seu povo. Porém a rainha Esther fala para Mordecai: eu não posso chegar até o rei assim. Eu não posso. Se eu chegar até o rei, eu corro até o risco de vida, de perder a minha própria vida. E é então que vamos nos deparar no capítulo 4, a partir do verso 13. Mordecai fala para ela: ainda que você se recuse a ajudar o seu povo, mesmo que você esteja nessa posição que você está hoje, você também não escapará. E Esther, nas minhas palavras, entenda comigo, Esther, quem sabe não foi essa posição que o Senhor colocou, que o Senhor te colocou, para livrar o nosso povo, para livrar-nos das mãos deste homem perverso. E Esther fala então para Mordecai: pois bem, peça então para que o povo jejue e ore durante 3 dias, porque eu vou na presença do rei. Queridos, uma pessoa não poderia se apresentar diante do rei sem que se fosse convocada, sem que se fosse chamada. Não poderia simplesmente chegar diante do rei e começar a falar com ele, ou qualquer outra coisa. Era proibido esse ato. Essa pessoa, se o rei, a palavra vai dizer, se ele não estendesse o cetro para aquela pessoa, ela era levada à morte. Então não era uma missão fácil para Esther. Porém, não era impossível, porque Esther era uma mulher de Deus. Ela tinha sido instruída pelo seu primo, ela tinha sido orientada pelo seu primo, e Mordecai tinha apresentado para ela o Deus a qual eles serviam. E então Esther pede isso ao povo: jejue comigo, ore comigo, porque eu confio no nosso Deus, mas eu preciso da oração de vocês. Queridos, não há missão impossível para Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer em favor da sua vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer, desde que eu e você nos mantivemos
nos mantemos posicionados na posição de um verdadeiro servo, na posição de uma verdadeira serva, joelho no chão e boca no pó, jejuar e orar em favor dessa causa, querido. Eu tenho certeza que se você usar essas ferramentas, o Senhor vai fazer em favor da sua vida. Eu tenho certeza que se você usar o que a palavra nos ensina, você será honrado aqui nessa terra. Eu tenho certeza disso. E isso que ela faz. É isso que ela faz. Vamos orar, vamos jejuar, porque eu vou nessa luta. Eu estou nessa luta com vocês. É isso que o Senhor fala para você nessa noite, querido. Eu estou nessa luta com você. Apenas ore, apenas jejue, apenas se posicione como um verdadeiro servo do Senhor. Apenas se posicione como uma verdadeira serva, porque eu vou fazer em seu favor. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Use as ferramentas que o Senhor já te deu, querido. Use as ferramentas do céu em favor da sua vida, em favor da sua família, lá dentro do seu trabalho, por onde quer que você andar. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de jejum. Eu estou falando isso para você, mas o Senhor me exortou primeiro. O Senhor falou ao meu coração primeiro. Eu preciso ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Comunhão com o Espírito Santo. Alinhamento com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? Qual foi a última vez que eu chorei aos pés do Senhor? Qual foi? Sendo que Ele é o governador de tudo, da minha e da sua vida. Só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar esse cativeiro. Só Ele, querido. E nos esquecemos disso. E nem sequer colocamos diante dEle tal situação que está acontecendo em nossas vidas. Mas esse povo decide então orar. Decide então invocar o Deus Altíssimo ao qual eles serviam. E a rainha então, após os 3 dias de oração e jejum, ela coloca suas vestes de rainha e se apresenta diante do rei. E no momento em que ela está no palácio, o rei a avista e estende o cetro para ela. Traga ela até mim. Eu quero vê-la. Estou com saudade dela. O Senhor, Ele move, querido, o coração de quem for em favor da minha e da sua vida. Aquela pessoa que está com o coração endurecido, que você já não vê mais jeito, o Senhor pode mudar, querido. O Senhor pode mover. O Senhor pode fazer com que tudo aconteça para que coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é capaz de fazer. E ela então, diante do rei, o rei pergunta para ela: o que queres? Se pedires metade do meu reino, te concederei. O que queres, rainha? O que faz você vir até mim? Eu posso te conceder o que você quiser. E então a rainha fala para ele: amanhã darei um banquete no meu palácio, e você é meu convidado, mas quero que você traga junto comigo Amã, junto com você Amã. Traga ele. Quero fazer um banquete para vocês, queridos. E nesse meio tempo, Amã havia estabelecido esse decreto: aniquilação dos judeus, raiva,
furor em seu coração contra Mordecai, ele então pede para fazer uma forca, porque ele estava decidido a matar Mordecai, a enforcar Mordecai, porque ele não engolia de jeito nenhum que Mordecai não se prostrasse diante dele, e o furor em seu coração só aumentava, e ele manda construir essa forca. No dia em que o decreto começar a valer, eu vou enforcar esse homem, e ele vai ver quem eu sou, e esse povo vai ver quem eu sou. E então a rainha, diante do rei, pede para que eles vão até a casa dela. E no dia seguinte eles vão. Rei Xerxes chega até a casa da rainha, junto com Amã, e ali ela dá um banquete para eles. E o rei, uma vez mais, chega diante da rainha e fala para ela: rainha, a metade do meu reinado ainda é pouco, posso te dar o que você quiser. Ele fala para ela: olha, posso te dar o que você quiser, peça e eu te darei. E a rainha olha para o rei e diz assim: se você realmente me ama, se você realmente quer me honrar, volte amanhã novamente aqui, porque eu quero dar outro banquete para vocês. E o dia seguinte chega, e então o rei Xerxes e Amã chegam até a presença da rainha, até a casa da rainha, até o palácio da rainha. E ali, queridos, o rei uma vez mais faz a pergunta para a rainha: o que queres que eu te faça, rainha? Peça que eu te farei. E a rainha fala para o rei: rei, um decreto foi feito em favor da minha vida e do meu povo, querendo tirar as nossas vidas. E o rei se enfurece: como assim? Quem que fez isso, que se levantou contra vocês? Porque até então, queridos, diante do que o seu primo havia ordenado, para que ela não falasse qual a sua origem, para que ela não falasse de onde ela era, então o rei não sabia que a rainha também era uma judia. Porém, no momento em que ele fica sabendo disso, ele se enfurece. Mas quem que fez tal ato? Querendo te matar, querendo fazer com que você morra, querendo fazer com que você seja morta. Aí ela aponta para Amã: foi ele, meu rei, que fez tal decreto, querendo com que eu e meu povo venha ser morto, venham ser sacrificados. E queridos, a história vai nos contar que o rei decide então matar Amã, pede para enforcar Amã. Mas queridos, tem um relato muito lindo antes desse episódio que acontece na história. É que o rei, numa determinada noite, que não conseguia dormir, ele não consegue dormir, está tendo pesadelos, e ele pede para que os seus oficiais, os seus mordomos trouxessem para ele a história do seu reinado. E ali ele começa a ler aquela história e chega no episódio ao qual Mordecai descobre que duas pessoas tramavam matar o rei.
E ali ele olha para aquela história e pergunta para os seus oficiais: e o que fizeram com Mordecai? Que recompensa deram a Mordecai? E ali os oficiais falam para ele assim: não fizeram nada. E eles, então, e ali o rei olha para eles e fala assim: precisamos fazer algo para honrar este homem que salvou a minha vida. Quem que está no palácio? O rei pergunta. E seus oficiais olham, e Amã está no palácio. Amã é chamado. Amã, o que eu posso fazer para honrar a vida de um homem no ápice de sua honra? Quero honrá-lo de forma sobrenatural. O que eu poderia fazer, Amã? Eu tenho que honrar um homem. E Amã, com sua soberba no coração, com seu desejo imenso por poder, achando que aquilo ali, que aquele ato do rei poderia ser para ele, começa a dizer para ele assim: meu senhor, a maneira mais ímpita de se honrar uma pessoa é dar a ela o seu cavalo, é dar a ela as suas vestes, e essa pessoa passar por todo o seu reinado sendo ovacionado por todos. Essa é a melhor maneira de se honrar uma pessoa. E o rei olha para Amã e diz assim: pois bem, eu quero que você faça isso com Mordecai, porque ele me salvou da morte. Querido, o seu posicionamento diante das situações vai demonstrar ou vai te levar à honra de Deus. O seu posicionamento diante das tribulações e diante das guerras que têm acontecido vai levar você à honra, ou vai levar você à desonra. Eu e você decidimos qual o lugar ao qual iremos: o lugar de honra ou o lugar de desonra. É diante do meu e do seu posicionamento. Decida nessa noite se manter posicionado na posição ao qual Deus quer que você se posicione, e eu tenho certeza que Ele te honrará. E Mordecai, queridos, é honrado. E o próprio Amã, sabe o que é maravilhoso? É quem puxa o cavalo e vai dando honras a Mordecai. É isso que Deus faz, querido. É isso que Ele faz. Ele torna a maldição em bênção, querido. Ele torna a maldição na sua vida em bênção. E aquele que está se levantando contra você, o Senhor vai fazer com que Ele mesmo exalte você. Ele vai exaltar você. Ela vai exaltar o seu nome. Ela vai soprar o seu nome no palácio. Ele vai soprar o seu nome no palácio. Não se preocupa não. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perde o controle de nada. E assim aconteceu com Mordecai. Ele foi honrado por aquele ato. E então, queridos, a história vai relatar que após esse encontro da rainha com o rei e com Amã, Amã é morto na própria forca que havia feito para Mordecai. Uma vez mais, Mordecai se sobressai sobre Amã, porque ele estava posicionado, porque ele mantinha obediente. Ele se manteve obediente a Deus. Esther se manteve obediente a Deus, e eles foram honrados. Porém, queridos, para a gente encerrar, um decreto uma vez dado pelo rei, pelo seu anel, carimbado pelo seu anel, ele não pode ser desfeito. Ele jamais é desfeito. E ali, a rainha Esther, diante de Mordecai, após a morte de Amã, Mordecai, ele toma o posto de Amã. O próprio rei o exalta
colocando ele como um novo governador de seu reinado. Porém, aquele decreto não poderia ser desfeito. Mas eles têm uma ideia. Mordecai, junto com a rainha Esther, tem uma ideia. E eles apresentam esse decreto diante do rei. Porque o rei havia se compadecido com as histórias dos judeus. E então a ideia deles era que pelo menos eles fossem privilegiados de ter as suas armas para combater, para que eles pudessem ao menos ter as suas espadas e seus escudos para combater naquele dia de guerra, naquele dia ao qual foi decretado para a aniquilação dos judeus. Pois bem, então o rei assina o decreto, e o povo judeu tem então a liberdade de ter as suas ferramentas, de ter as suas armas. E então, querido, a palavra do Senhor vai nos mostrar que esse povo começa a guerrear, que esse povo começa a lutar pela sua liberdade, que o povo começa a ter vitória sobre a guerra. Vitória sobre a guerra, queridos. A palavra vai nos dizer que a vitória começa a ser o sobrenome dos judeus. Eles lutavam e ninguém poderia parar os judeus. De forma tão poderosa que até aqueles que não eram judeus começam a se tornar judeus, querido, por medo daquele povo. Sabe por quê? Porque o general de guerra era o dono daquele exército. O rei dos reis era o dono daquele exército. E o Senhor, a palavra dele vai dizer que ele não perde sequer uma guerra em favor do seu povo. O Senhor não perde a guerra, querido. Ele é rei dos reis. Ele é poderoso nas batalhas. E esse povo começa a ter êxito, querido. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 8, verso 17. Por favor, projeta para nós. Nós vamos ver o êxito desse povo. Olha lá. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Olha isso, querido, é o Senhor uma vez mais transformando a maldição em bênção, transformando aquele episódio de não saber mais o que fazer em vitória na vida do seu povo. É isso que o Senhor faz, querido, quando eu e você não sabemos mais o que fazer e colocamos diante dele. Ele reverte, ele transforma, ele faz com que eu e você alcançamos a vitória, alcançamos o êxito, o ápice, daquilo que ele tem para mim e para você, queridos. Aquele povo que um dia poderia se levantar contra os judeus, estavam se tornando judeus. É o Senhor convertendo aqueles que se levantaram contra os judeus. É isso que o Senhor faz. Ele vai converter esse cativeiro da sua vida. Ele vai fazer com que haja uma reviravolta nisso. Em nome de Jesus, você precisa tomar posse disso. Eu quero ler um último versículo, o capítulo 9, o verso 1, para você ver o quão maravilhoso e as maravilhas que o Senhor fez em favor desse povo. Olha lá o que diz. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. É isso que o Senhor vai fazer em favor da sua vida.
Se mantenha obediente, se mantenha posicionado, que o Senhor honrará a sua vida. Jesus Cristo se manteve obediente, Jesus se manteve posicionado, Ele concluiu com êxito a missão dada por Ele aqui nessa terra, em um lugar ao lado do Pai. Ele está hoje, querido. Ele está à direita do Pai. Ele se manteve obediente. Ele se manteve posicionado. E o Senhor o honrou, colocando à direita do seu trono. E junto com Jesus, eu e você temos esse lugar. Se posicione, se mantenha obediente, e o Senhor há de honrar a sua vida. E o Senhor há de fazer com que esse cativeiro seja mudado. O povo judeu não tinha mais esperança, mas o Senhor, na sua demonstração de amor e poder, muda o cativeiro do seu povo, faz com que o povo alcance a vitória, e faz com que o povo seja honrado diante dos inimigos, fazendo até mesmo que não judeus se tornem judeus. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida. É isso que o Senhor vai fazer lá dentro do seu lar. Ele vai trazer aquela pessoa para perto dele. Ele vai mudar o cativeiro lá dentro da sua empresa. Ele vai mudar a história da sua vida, que hoje de repente não está sendo escrita de uma maneira sobrenatural, mas a partir de hoje se mantenha obediente, porque ela será escrita por Deus em nome de Jesus. Receba essa palavra, se mantenha obediente, que o Senhor honrará a sua vida, que o Senhor honrará a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até aqui, e espero que os irmãos tenham entendido essa história maravilhosa, dessa mulher que foi uma desbravadora da fé, uma mulher que se posicionou, um homem que se manteve firme diante do Senhor, diante das adversidades, e foram honrados por Deus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia.